dia. Bom dia. Primeiro vamos ver esboço do curso. Descrição do curso, estudo sobre o trabalho evangelístico da igreja, as várias maneiras que este trabalho tem sido abordado historicamente e atualmente, e princípios bíblicos sobre como o trabalho de evangelização deve ser organizado e desenvolvido. Temos livro texto, Evangelização Teocêntrica, A.B. Kuyper. Temos exame, haverá exame de múltipla escolha com base em palestras e leituras do livro texto. O exame vai ter 40 perguntas, mais ou menos. Temos alguns exemplos desse livro na biblioteca e o presbitério está buscando mais cópias em outros lugares. Admir is looking for more copies in the book. Ok, obrigado. Estrutura do curso, introdução à Bíblia e evangelização, evangelístico, confissões reformadas ou ofertas em série do Evangelho, a história da evangelização, em particular, revivalismo nos Estados Unidos, distintivos do evangelismo reformado, crescimento da igreja com o evangelho no centro, pessoas diferentes, lugares diferentes, resumo dos princípios para o evangelismo reformado, algumas ideias práticas para os membros da igreja e, finalmente, comentários sobre o livro texto. Ok, vamos começar. Neste curso, vamos estudar o chamado da igreja para levar o evangelho ao mundo ao nosso redor. Veremos o que a Bíblia e as confissões reformadas ensinam sobre isso. Também vamos considerar um pouco de história. Finalmente, também examinaremos alguns dos problemas que surgem com respeito ao evangelismo. Este curso será uma combinação de elementos bíblicos, confessionais, teológicos, históricos e práticos. Ao começarmos, precisamos ser claros sobre o que é nosso tema. O que é evangelismo? Nessa palavra vemos a palavra evangel, relacionada à palavra grega para boas notícias. Notícias? Evangelismo é simplesmente compartilhar as boas notícias de Jesus Cristo. Isso levanta outras questões. Primeiro, o que são essas boas notícias? Devemos ser claros sobre o que é o Evangelho. O Evangelho são notícias. O Evangelho é uma mensagem do que outra pessoa fez por nós. É a mensagem do que Deus fez por nós em Jesus Cristo para realizar nossa salvação. Sem Cristo, somos pecadores, sob
a ira de Deus santo e justo. O Evangelho nos diz que Jesus Cristo abordou esse problema. A lei de Deus exige que obedeçamos a Deus perfeitamente. O Evangelho diz que Jesus Cristo fez isso por nós em nosso lugar. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados para que a justiça de Deus possa ser satisfeita e possamos nos reconciliar com Ele. O Evangelho diz que Cristo pagou pelos nossos pecados com a sua morte na cruz. Por meio de Cristo temos paz com Deus. Nós não podemos nunca ter esta mensagem do Evangelho como garantida. É algo a ser valorizado e compartilhado. O evangelismo diz respeito à propagação dessa mensagem. Uma segunda questão sobre a qual devemos pensar é a relação desse assunto com a missão. No passado, alguns fizeram uma distinção entre missão e evangelismo. De uma perspectiva bíblica, não há distinção entre esses dois assuntos. A Bíblia não faz distinção entre proclamar o Evangelho em Jerusalém aos judeus e proclamar o Evangelho em Atenas aos gregos. Biblicamente falando, a missão da igreja é evangelismo. A igreja foi enviada por Jesus Cristo para pregar e testemunhar as boas notícias. Temos que reconhecer que, se fizermos uma distinção, isso é algo que nós inferimos. Uma das maneiras pelas quais podemos distinguir entre missão e evangelismo é que a missão tem a ver com o trabalho de oficiais especiais, enquanto o evangelismo tem a ver com o trabalho de todos os crentes na igreja. O evangelismo também é mais focado na igreja em sua própria área imediata, enquanto a missão é frequentemente vista como algo mais distante. Podemos também distingui-los desta maneira. A missão diz respeito ao estabelecimento de novas igrejas, enquanto o evangelismo diz respeito à adição de pessoas às igrejas existentes. Historicamente, pode-se também distinguir os dois dizendo que evangelismo tem a ver com a expansão do evangelho na própria cultura de alguém, enquanto a missão é transcultural. No alguém, enquanto a missão, no entanto, esta forma de formulá-lo é por vezes problemática hoje em dia. Em muitas partes do mundo, os crentes estão cercados por pessoas de muitas culturas diferentes. No Canadá, por exemplo, somos uma nação de imigrantes.
É difícil falar sobre a cultura canadense. Também há algum sentido em que a expansão do Evangelho é sempre transcultural. Não importa onde você mora, a igreja tende a desenvolver sua própria cultura e isso será diferente do mundo em que vive. Mas, independente de como traçamos a distinção, nunca nos afastaremos do fato de que há muita sobreposição entre evangelismo e missão. Simplesmente porque a Bíblia não faz uma distinção rígida, iremos sempre nos deparar com o fato de que há muito em comum entre essas duas áreas. Outra questão que poderíamos levantar é a relação deste assunto com a apologética. Evangelismo diz respeito ao compartilhamento da fé cristã. A apologética diz respeito à defesa da fé cristã. O evangelismo geralmente leva à apologética. Quando falamos às pessoas sobre Jesus Cristo e o que Ele fez, quando dizemos às pessoas o que a Bíblia diz, surgem perguntas e objeções. A apologética nos fornece as ferramentas de que precisamos para lidar com essas questões e objeções. Portanto, a apologética é algo que se segue ao processo de evangelização. Portanto, nosso assunto tem a ver com a igreja, o evangelho e o mundo. Pertence ao currículo do seminário porque espera-se que os ministros forneçam liderança, não apenas em pensar adequadamente sobre a relação entre essas três áreas, mas também em estimular a congregação à ação. Como ministros do Evangelho, precisamos levar nossas congregações a ter amor pelos perdidos ao nosso redor e a querer compartilhar a mensagem de salvação. Queremos ajudá-los a encontrar as melhores e mais fiéis maneiras de fazer isso. Este curso foi elaborado com vistas a prepará-lo para fazer exatamente isso. Vamos começar considerando alguns princípios bíblicos importantes. O Antigo Testamento. A primeira coisa que nos impressiona quando olhamos para o Antigo Testamento é que não há um mandato específico para compartilhar as boas promessas de Deus para a salvação dos que não pertencem ao povo de Deus. O Antigo Testamento parece estar inteiramente preocupado com o desenvolvimento dos descendentes de um único homem, Abraão. No entanto, há definitivamente indicações de que Deus sempre pretendeu trabalhar com mais do que apenas uma família ou nação em particular. Se tomarmos o Antigo Testamento todo, é claro que a salvação de Deus não é estreita de forma alguma. Podemos ver isso já nos
3 primeiros capítulos de Gênesis. Gênesis. Toda a raça humana tem sua origem em um homem e uma mulher. Adão, como representante, o chefe da raça humana, era receptáculo das bênçãos de Deus enquanto permanecesse fiel a Deus. Contudo, Adão deu as costas a essas bênçãos e, assim, toda a raça sofreu a alienação de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, foi atrás do homem no jardim. Deus não abandonou o que havia feito. Ele teria sido completamente justo ao dar as costas a Adão e Eva. Mas, em sua misericórdia, ele os procurou. Logo, após a queda do pecado, Deus revela não apenas sua intenção de procurar o que se havia perdido, mas também de salvar. Isso é muito importante aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos dá a promessa mãe, pela qual Deus revelou seu plano para a salvação dos descendentes de nossos primeiros pais. Promessa mãe. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar, obrigado. Uma passagem bíblica pudesse ser identificada como a raiz do empreendimento evangelístico, teria que ser essa. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala da inimizade entre Satanás e a raça humana. Dá uma promessa de que a cabeça de Satanás será esmagada. Esmagada? Este texto dá uma esperança para o evangelismo. Como mencionei, às vezes tem sido descrito como a promessa da mãe, porque é a promessa da qual todas as outras promessas da Bíblia são descendentes. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, também foi descrito como o proto-evangelho, as primeiras boas notícias, o primeiro evangelho. Eu também devo mencionar Gênesis capítulo 1, versículo 26, que fala do homem ter domínio sobre a criação. Deus criou o homem para que ele tivesse um domínio divino. E isso para a glória do Criador. Depois da queda do pecado, a possibilidade de ver este propósito cumprido está somente em Cristo. Somente aqueles que estão unidos a Cristo são capazes de dominar da maneira prevista por Deus aqui em Gênesis capítulo 1. E a união com Cristo só acontece quando o Espírito operar através
do Evangelho levado por aqueles que são enviados. Também, no livro de Gênesis, devemos considerar brevemente o que aconteceu antes e depois do dilúvio nos dias de Noé. Noé? Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos diz que Noé era um pregador da justiça. Esse é um detalhe relevante. Eu seria cauteloso com isso, já que não temos nenhuma informação do Antigo Testamento sobre o conteúdo do que Noé pregou. Pode ser que Pedro considere a mensagem de Noé como sua piedosa caminhada de vida. Isso não quer dizer que a história de Noé seja completamente irrelevante. Após o dilúvio, o relato de Gênesis nos fornece alguns dados úteis. Isso porque, após o dilúvio, Noé se torna um novo cabeça de toda a raça humana. Todos nós podemos traçar nossa genealogia não apenas de volta a Adão, mas também a Noé. Assim, Deus faz uma aliança com Noé em Gênesis capítulo 9. Essa aliança confirma a promessa de Deus de preservar a terra e é estendida a toda a criação, incluindo toda a humanidade, tendo exibido sua justiça. Deus novamente afirma que sua intenção é preservar e salvar. Neste ponto, a grande questão é como Deus pode manter ao mesmo tempo sua misericórdia e sua justiça. A resposta a essa pergunta não será revelada plenamente até a nova aliança e a vinda de Cristo. O impacto abrangente da aliança com Noé é refletido em outras revelações da aliança de Deus no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, por exemplo, Deus faz a promessa a Abraão de que em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa promessa é repetida em Gênesis 22, versículo 18. A aliança com Abraão tinha a salvação de muitos como parte de seu propósito. A aliança não dizia respeito apenas à salvação de um homem e sua família, mas a salvação a todas as nações da terra. Nisso, também temos alguns dados significativos sobre o motivo da existência da igreja. Embora possa não ser teologicamente correto afirmar que a igreja existe apenas para o mundo, nesses textos existe uma prova para a afirmação de que a igreja, onde o povo da aliança de Deus é encontrado, existe pelo menos parcialmente para o bem do mundo.
o tema da aliança por causa das nações continua com Isaac, com Gênesis 26, versículo 4. E depois também com Jacó, em Gênesis 28, versículo 14. Ao longo do período fundamental da nação de Israel, Deus nos mostra claramente que seus propósitos são maiores. Sua salvação visa a ser totalmente abrangente. Muito do que Deus criou, Ele também irá redimir. Conforme nos movemos para os outros livros do Pentateuco, descobrimos que Deus dá a Israel um lugar especial diante das nações. Em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6, ele afirma que Israel é um reino de sacerdotes, uma nação santa. Eles são claramente separados daqueles que os rodeiam. Deuteronômio. Esse livro. Capítulo 4, versículos 5 a 8, fala de como a adesão de Israel às leis de Deus faria deles um objeto de admiração entre as nações. Israel seria especial entre os povos. O amor de Deus seria especialmente designado para essas pessoas. Pessoas de fora poderiam se juntar ao povo de Israel. Considerei quantas vezes as leis do Pentateuco falam de estranhos e forasteiros ou estrangeiros. Essas pessoas viriam por iniciativa própria na maioria dos casos. Não há mandato exigido o compartilhamento das promessas de Deus para a salvação neste momento. Pode ter havido algum proselitismo, mas as Escrituras estão em silêncio sobre este ponto. Assim, no desenvolvimento da história da revelação, há um certo estreitamento neste ponto. Daqui para a frente, durante a maior parte do Antigo Testamento, Deus está trabalhando apenas com Israel. No entanto, se olharmos com cuidado, veremos sinais de que algo maior está para acontecer por meio desse estreitamento. Nos Salmos, por exemplo, Deus é frequentemente chamado de Rei de todas as nações, né? Podemos ver isso em exemplos como o Salmo 86, versículo 9, e o Salmo 24, versículo 1, ou o Salmo 2, versículo 8. É claro que se Deus é o Rei de todas as nações, todo o mundo é obrigado a servi-lo como Rei.
não fazê-lo naturalmente incorrer em julgamento. Pode ser questionado se muitas ou quaisquer nações receberam este chamado para adorar a Yahweh. Yahweh, Yahvé, Yahvé. Jeová. Não. Especialmente após o exílio, é de fato possível que nações estrangeiras tenham ouvido as canções de Sião. Veja o Salmo 137. 137, versículo 3, por exemplo, onde os babilônios são citados como pedindo precisamente uma daquelas canções. Ao examinar brevemente muitas das narrativas do Antigo Testamento, fica claro que existem muitos sinais prolépticos do futuro anúncio da salvação. Proléptico significa que representa algo no futuro como se já existisse. Proléptico. Podemos pensar aqui sobre Raabe e Ruth. Pensamos na viúva de Sarepta em Naamã e na mulher sunamita durante o tempo de Elias e Eliseu. Obrigado. Eliseu. Nós também poderíamos pensar em como a rainha de Sabá foi atraída para Israel e seu rei durante o tempo de Salomão. Embora não seja claro que ela tenha se tornado um crente em Yahweh como resultado. Um exemplo ainda menos claro é Nabucodonosor no tempo de Daniel. As escrituras parecem indicar que ele finalmente se submeteu a Yahweh, mas não buscou se tornar com o povo da aliança de Deus. Nas profecias, ouvimos falar de uma época vindoura quando Deus reunirá todas as nações. Isaías, capítulo 49, versículo 6, fala sobre o servo do Senhor sendo dado como uma luz para os gentios, que ele seria para a salvação até os confins da terra. Em Isaías, capítulo 25, 6 a 8, vemos descrito banquete, que será para todos os povos, para todas as nações. Isto novamente parece mostrar que a igreja, representada profeticamente pelo Monte Sião, existe pelo menos parcialmente para a salvação de pessoas de todas as nações. Uma profecia semelhante é feita em Zacarias,
capítulo 8, versículo 20 a 22, Deus promete que muitos povos e nações fortes virão em busca do Senhor dos exércitos em Jerusalém. Sim? Também podemos pensar na famosa profecia de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, em que encontramos o governo universal de Deus antecipado, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto promete a vitória de Deus e alimenta a esperança de nosso evangelismo. Neste ponto, podemos ver algo do padrão do Antigo Pacto. No Antigo Testamento, o padrão, isso é muito importante aqui, o padrão no Antigo Testamento é que, em geral, as nações são atraídas para Israel. Não há um mandato explícito para proclamar as promessas de Deus para a salvação daqueles que estão fora do povo de Deus. No entanto, as Escrituras apontam adiante profecia, poesia e narrativa para uma época em que a salvação de Deus seria abraçada por pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Em nenhum lugar isso é visto mais claramente do que na profecia de Jonas. Profecia de Jonas. Jonas apresenta a maior exceção ao padrão que acabei de mencionar. Jonas foi enviado por Deus para onde? Nínive. Por ter sido enviado, podemos descrever Jonas como o primeiro missionário da Bíblia. É interessante considerar por um momento a mensagem de Jonas. Consistia dessas palavras registradas em Jonas, capítulo 3, versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nessas palavras, não há nada sobre Deus. Não há nada sobre a necessidade de arrependimento. Não há nada sobre a salvação. Você pode dizer que Jonas era um missionário, mas seria mais difícil chamá-lo de evangelista. Ele realmente não tinha boas notícias em seus lábios. A mensagem do relutante missionário era de condenação. Ele não falou sobre a forma de evitar essa desgraça. No entanto, temos que considerar que muito mais foi falado por Jonas aos habitantes de Nínive. Eles devem ter feito perguntas sobre sua missão e sua mensagem. Caso contrário, como poderia Jonas, capítulo 3, versículo 5, nos dizer que
o povo de Nínive creu em Deus. Deus ouviu suas orações e viu que eles se arrependeram e o desastre de Nínive foi evitado. Deve ter havido mais na mensagem de Jonas, por mais relutante que ele estivesse. Portanto, não é justo dizer, como alguns têm feito, que a mensagem de Jonas era de julgamento, não de salvação. Deus queria salvar o povo de Nínive, e por isso que ele enviou Jonas até lá. A mensagem registrada para nós em Jonas, capítulo 3, simplesmente enfatiza o fato de que Jonas estava relutante. Ele estava agindo sob compulsão e não tinha interesse real em ver as pessoas abandonarem seus pecados e serem salvas. Para concluir esta sessão sobre o Antigo Testamento, observe como a administração da aliança mais antiga é rica em material que nos mostra que Deus tem a intenção de levar sua salvação a muitos. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel, capítulo 8, versículo 23. Ele esteve sempre preocupado com as nações. Afinal, elas são suas. São ovelhas de seu pastor. Tomando tudo isso como verdade, devemos ainda reconhecer que não é até o novo pacto que a preocupação de Deus combina com a atração de todas as nações. Nós falamos sobre a natureza progressiva da revelação de Deus. Deus não revelou tudo de uma vez. A Bíblia se desdobrou lentamente ao longo de milhares de anos. Através desta breve pesquisa sobre o Antigo Testamento, espero que você tenha percebido como é importante entender a natureza progressiva da revelação, também para o estudo do evangelismo. Mas uma piada agora. Alguém? O Saulo tem. Saulo tem. Alguém tem uma piada? Não, da sua que a gente vai lembrando. Todo mundo aqui já sabe já. Sai daqui não sabe. Então, se tem isso, nem ele vai. Mas nada, a gente ri duas vezes. Silêncio, por favor. Deixa ele. A salvação no sentido de salvação de remissão. Ok. A salvação de Deus. Eu estava no seu coração. Ele tem uma piada. Ok. Vamos. There's two parts. Estava com vontade de comer goiaba. Dois padres estavam com vontade de comer goiaba. Dois padres.
Ah, ok, não duas partes. Ok. Dois padres. Two priests. Então, there were two priests who were wanting to go to Goiânia. Comer goiaba. Oh, fruta Goiânia. Fruta da goiaba. Eita, rapaz. Então, they wanted to eat guava. Tinha um pé de goiaba dentro do cemitério. There was a guava tree in the cemetery. Eles pularam o muro, They jumped over the wall. um padre subiu no pé de goiaba e outro ficou embaixo. The one guy climbed the tree, the one priest climbed the tree, the other one stood underneath. Enquanto o que estava lá em cima estava sacudindo, o outro estava lá embaixo pegando as goiabas. E os dois goiabas ficando lá de fora do cemitério. Okay, so one guy was up shaking the tree, the other guy would pick them up from the ground. And two of the fruits fell outside of the cemetery. Aí nesse momento, quando o padre estava lá em cima descer para contar a goiaba, ficaram lá, uma minha e uma tua. Uma minha e uma tua. So when he got down, they divided him up. One for me, one for you, one for me, one for you. Aí chegou dois bêbados do lado de fora do cemitério e escutaram os dois padres fazendo uma minha e uma tua. Okay, so the two drunks walked by, and they heard the two priests saying, one for me, one for you, one for me, one for you. Os dois bêbados do lado de fora começaram a pensar, olha, isso aí é Deus e o diabo dividindo as almas para eles. Okay, so he said, the two drunks said, oh, this must be at the cemetery. So it's actually God and the devil who are disputing over people's souls. Eles ficaram por alguns momentos escutando isso. Aí os padres falaram, vamos buscar aquelas duas que caíram lá fora. So they're listening there for a while, and they heard the priest say, let's go look for the two that fell outside the wall. Aí os bêbados saíram correndo dizendo, corre que eles querem pegar a gente. So the drunks went running and ran away and said, let's get out of here because they want to get us. Ok. É, muito bom. Okay, com certeza. Okay. I have one too. Ele tem uma piada também. This is in Canada, Do Canadá. and it's springtime. É a primavera. And during springtime, young people get very restless. Durante a primavera, os jovens se tornam muito agitados. So there were 4 boys who were in high school, 4 jovens no ensino médio. and they decided to skip school, not go to school. Eles tomam a decisão, eles não vão frequentar as aulas um dia In the morning. da escola pela manhã. After lunch, they came back to the school, Depois do almoço, eles voltaram para a escola and they told their teacher that they had a flat tire. e eles disseram ao professor que eles tinham pneu baixo And they were relieved because she smiled. e eles foram aliviados porque a professora ficou feliz, pareceu. And then she said, E então ela disse: well, you missed a test today. vocês perderam a prova hoje. So take seats apart from one another and take out a piece of paper. Então podem sentar em diferentes lugares e tome uma folha de papel. She was still smiling, and then she waited for them to sit down. Ainda rindo, ela disse para eles: vocês podem sentar. Then she said, E ela disse: first question, primeira pergunta, which tire was flat? qual pneu foi baixo? Porque o senhor. 4 lugares separados. Porque o senhor não. Essa piada é aqui do Brasil, só que o senhor falou de. Traduziu e a tradução. Fraco. Não, mas foi entendido. É porque pneu baixo, pneu furado, Pneu furado. É. Flat tire. Mas não é a mesma. Um pneu murcho, furado embaixo. A ideia é que não é. Ela dividiu eles e de forma alguma viria uma resposta igual. Entendeu? A piada não é assim exatamente no Brasil, mas tem várias versões parecidas. Isso daí na versão So canadense. they have different versions, Brazilian versions of the show. Okay. There you go. Okay, vamos continuar.
essa piada, pelo menos na tradução, voou como um balão de pombo. O Novo Testamento. Agora, vamos ver o Novo Testamento e algumas coisas que ele ensina sobre evangelismo. Começaremos. Thank you. Obrigado. Onde o Novo Testamento começa com a vida terrena e o ministério de nosso Senhor Jesus. Muito poderia ser dito sobre isso, mas vamos apenas dar uma breve olhada em alguns dos aspectos mais relevantes do seu ministério. Notavelmente, as primeiras páginas do Novo Testamento não dão uma imagem que difira muito das últimas páginas do Antigo Testamento. Pois durante a maior parte do tempo nosso Senhor Jesus realizar seu ministério entre o povo da aliança de Israel. Quando ele enviar seus discípulos pela primeira vez, ele não os enviar para os gentios, mas para os judeus. Ele diz isso explicitamente em Mateus capítulo 10, versículo 5. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Então, no seguinte versículo, mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto nosso Senhor Jesus esteve na terra, e mesmo por algum tempo depois, o povo de Israel teve prioridade na tarefa evangelística dos homens que mais tarde seriam conhecidos como os apóstolos de Cristo. Então, o foco do ministério de Cristo está no povo do pacto. No entanto, assim como no Antigo Testamento, há esses sinais prolépticos de que algo maior e mais amplo está às portas. Um momento atrás, mencionei Mateus capítulo 10. No versículo 18, nosso Senhor Jesus diz a seus discípulos que eles serão entregues a reis e governadores com o propósito de lhes testemunhar. Este é um indício de que o Evangelho tem relevância para judeus e gentios. Outros sinais prolépticos são vistos nas várias ocasiões em que nosso Senhor Jesus interagiu com os gentios. Gentios? Eu mencionarei vários exemplos, não em ordem cronológica. Em João, capítulo 4, lemos como nosso Senhor Jesus encontrou uma mulher samaritana. Nós lemos como ela ouviu e creu no Evangelho e depois o compartilhou com outros samaritanos. Este é realmente
um encontro bastante singular, pois, estritamente falando, os samaritanos não eram gentios. Gentios? Gentios. Para deixar claro, eles foram incluídos com os gentios em Mateus capítulo 10, versículo 5. Mas eles ainda constituíam um povo singular. Os samaritanos são melhor descritos como uma seita judaica de origens incertas. Lemos algo sobre suas origens em Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 17. Haviam sido povos estabelecidos em Samaria pelo rei Assírio. Assírio? Eles consideravam somente o Pentateuco como sua sagrada escritura. Mesmo assim, a mulher samaritana no passo ainda mostrava haver uma expectativa messiânica entre seu povo. Ela disse no versículo 25: eu sei que há de vir o Messias. Messias, que é chamado de Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ao dizer isso, ela mostrou que até as pessoas comuns em Samaria sabiam da vinda do ungido, o Cristo. Por isso aconteceu que nosso Senhor encontrou fé em muitos dos samaritanos. Isso contrastou com a resposta que ele encontrou entre os judeus. No versículo 44 do mesmo capítulo, lemos o seguinte: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, no final, a aceitação que ele encontrou em Samaria serviu ao propósito inicial de expor os judeus e sua falta de fé. No entanto, podemos também falar de um sinal profético de posterior expansão aos gentios, uma vez que nosso Senhor Jesus estendeu a mão para esta mulher, a mulher samaritana. Ele teve compaixão dela por ela mesma. No entanto, temos que perceber que a história é enquadrada no contexto da rejeição de nosso Senhor Jesus pelo povo judeu. E esse aspecto que vem à tona. Este é um padrão que continua através do ministério de nosso Senhor. Em Marcos, capítulo 7 e Mateus, capítulo 15, lemos o relato de nosso Senhor e da mulher Sirofenícia. Okay? O próprio fato de que o Senhor viajou para a região de Tiro e Sidom é notável em si. O texto não nos diz por que ele fez isso. Então, não devemos especular. No entanto, quando chegar lá, ele encontra
uma mulher clamando por ajuda. Sua filha estava possuída por um demônio. Demônio? A princípio, nosso Senhor Jesus a ignorar. Depois que seus discípulos imploraram que ele a mande embora, ele respondeu: eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher não tinha direito às bênçãos reservadas ao povo do pacto de Deus. Mas ela continuou a implorar. Ele declarou que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos? A rápida resposta da mulher é que sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Somente após essa resposta, Cristo reconhece a imensidão de sua fé e concede-lhe o pedido de cura de sua filha. O contexto em Mateus mostra Jesus criticando não apenas os fariseus e saduceus, mas até seus próprios discípulos por sua falta de fé. A mulher serofenícia se destaca em contraste e condena os judeus por sua recusa em aceitar o Senhor Jesus por quem Ele realmente é. Algo semelhante acontece em Lucas, capítulo 7, com o centurião romano e seu servo doente. Quando o homem expressou sua fé em Cristo, o Senhor observou, afirmou-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Em Mateus capítulo 8, uma passagem paralela. Essas palavras adicionais são registradas. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Estas são palavras obscuras, mas estão cheias de significado para o nosso estudo. O tema dessas palavras volta em algumas das parábolas do Senhor Jesus. O ponto é que este centurião está em forte contraste com o povo do pacto obstinado em seus pecados. Por causa de sua teimosia, eles serão expulsos do reino de Deus. Os gentios serão trazidos para um relacionamento saudável e amigável. Rapaz. Amigável com Deus. Julgamento pelos judeus, mas salvação para os gentios. Muitas mais poderia ser dito sobre o ministério de nosso Senhor Jesus enquanto aqui na terra. Nós devemos continuar. Antes de
olharmos para o significado de Pentecostes, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a grande comissão, como encontramos em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Eu quero fazer 4 apontamentos nessa passagem. Primeiro de tudo, nosso Senhor Jesus dirigiu esta passagem aos seus apóstolos. Ele não estava falando com todos os cristãos individualmente em todos os momentos e lugares. Às vezes, somos rápidos demais para nos apropriar dessas palavras. Um texto sem contexto é um pretexto. O contexto aqui é que nosso Senhor Jesus está falando antes de tudo aos apóstolos. Há uma conexão com os crentes hoje, mas não é tão individual quanto muitos fazem parecer. Esta não é uma passagem dizendo a cada cristão que se torne um missionário. No entanto, o fato de Cristo falar de sua presença até o final da era, no versículo 20, aponta para uma aplicação mais ampla do que apenas os apóstolos que viviam naquele momento. Se pensarmos um pouco mais sobre isso, fica claro que Jesus Cristo está dando a grande comissão para a igreja por meio dos apóstolos. Para a igreja por meio dos apóstolos. Ele lhes está enviando para fazer discípulos e batizar. Normalmente, a administração dos sacramentos não é dada aos crentes individuais. Pelo contrário, é a igreja que batiza através de seus ministros ordenados. Portanto, a igreja foi encarregada da tarefa de levar o evangelho às nações. Não membros individuais por si mesmos. O ideal é que a missão e o evangelismo sempre sejam feitos dentro do contexto das igrejas que batizam, pregam e ensinam. O segundo ponto e que devemos considerar cuidadosamente, que nosso Senhor Jesus nos ordena a fazer discípulos. Um discípulo é um seguidor de Cristo. Os discípulos andam em seus caminhos e procuram aprender com o Mestre. Eles querem ser como Ele. Por isso, podemos dizer que o Salvador deseja que alcancemos toda a vida daqueles que evangelizamos. Temos que nos preocupar com a pessoa inteira e não apenas fazer com que as pessoas tomem uma decisão apressada que pode ser rapidamente abandonada. Terceiro, por favor, observe que a grande comissão é fazer discípulos de todas as nações.
todas as nações. Nós olhamos tão facilmente para outros países quando tentamos aplicar isso. No entanto, parece que muitas vezes esquecemos que a aplicação desse mandamento começa em casa. Assim como aconteceu com os apóstolos nos dias após a ascensão de nosso Senhor. Finalmente, nosso Senhor incluiu o mandamento do batismo. É popular em muitos círculos evangélicos afirmar que o batismo é uma doutrina relativamente sem importância. Em particular, argumenta-se que a diferença entre pedobatistas e credobatistas não é uma questão de salvação. Essa forma de raciocínio é usada algumas vezes como uma ferramenta para manipular os pedobatistas na cooperação missionária com os credobatistas. Em resposta, ao incluir o batismo na grande comissão, nosso Senhor Jesus mostra que o batismo é importante. Afinal, é o sinal e selo da aliança de Deus. Não devemos permitir que falsos dilemas sobre o que é e o que não é uma questão de salvação obscureça a potência do batismo, tanto para adultos quanto para seus filhos. Ainda que nós certamente não diríamos que o batismo é um pré-requisito para a salvação. Esse no criminoso na cruz, ao lado de nosso Senhor. Devemos crer que, em circunstâncias normais, ele é necessário para os crentes e os seus filhos. Se nosso Senhor ordena, quem somos nós para dizer que é relativamente sem importância? Eu direi mais sobre isso depois, em conexão com o nosso livro texto. Agora, perguntas, questões, reclamações. Assim, tem um pastor, Paulo, ele disse que o contexto da salvação, que Jonas não é redenção, mas salvação do espírito de livramento. Aquele Jonas 2:10, que ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Ele disse que esse texto não é próprio para um debate monergista, vamos dizer assim, que não tem contexto de redenção, mas sim de livramento. So this question is about Jonah. In Jonah chapter 2, verse 10, it talks about that salvation belongs to the Lord. But we heard an argument saying that this use of the word salvation speaks about liberation from something and not salvation in the spiritual sense. What do you think about that? Scripture has to interpret Scripture. A escritura precisa interpretar. Now, in Jonah chapter 2, Jonas capítulo 2, Jonah is stringing together a number of quotes from the Psalms. Jonas está ligando número de citações dos Salmos. So to answer that question,
Então, para responder a essa pergunta, we have to look at the psalm that Jonah is quoting. nós precisamos olhar para o salmo que ele está citando. Let's see. Qual versículo? Capítulo 2, versículo 10. 10. Ah, 9. 9. 9. Okay. 9. Um momento. Versículo 4. Salmo, capítulo 3. Salmo 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação. Now, in the context of Psalm 3 as well, No contexto de Salmo 3 também, it's referring to deliverance, first of all, from enemies. refere primeiramente à libertação dos inimigos. David is being delivered from, especially from Absalom in this case. Davi está sendo resgatado especialmente de Absalão, nesse caso. But certainly, if you look at the use of that word salvation elsewhere in Scripture, Mas com certeza, se você olha para o uso dessa palavra salvação no resto da Escritura, it also refers to deliverance from other threats, including the wrath of God. também se refere a outras formas de libertação e especialmente da ira de Deus. So while in Jonah 2 verse 9, it more immediately refers to the deliverance that Jonah has received from the hell that he had been deposited in. Enquanto em Jonas 2, versículo 9, mais imediatamente se refere à libertação de Jonas do inferno, entre aspas. Jonah was thrown into the waters of judgment. Ele estava lançado nas águas do julgamento. That prophetically points to the salvation that we have from the judgment of God Foi in his wrath. uma mensagem profética que mostra também a nossa libertação do julgamento de Deus e da ira de Deus. É uma figura. Então pode ser utilizado para esse contexto de redenção. So we can use it in this context, talking about the redemption of God. Mm-hmm. Yeah, same. Especially because of the way water functions as a picture of God's judgment throughout the Bible. Especialmente porque água, em muitos lugares na Escritura, funciona como símbolo do julgamento de Deus. You think of the flood. Pode pensar no dilúvio, You think of the waters of the Red Sea falling on the Egyptians, as águas do Mar Vermelho caindo nos egípcios, and so on. etc. Bom, Jesus usa o exemplo de Jonas também, né? Jesus também faz uso do exemplo de Jonas. sim, Jesus uses the example of Jonah as well. Right. That after he would experience the judgment of God, he would be raised from the dead, just like Jonah came back to life from the whale. Se depois de experimentar o julgamento de Deus, ele seria ressuscitado, mesmo como Jonas da barriga do peixe. Vem, deixa.
And there's another, É a mesma coisa. and there's one more interesting point. É mais aspecto interessante. Does anyone know what the name Jonah means? Alguém sabe o que significa o nome Jonas? Dove. Bomba. Bomba. É pomba. Pomba? And Bomba. Bomba. where do we hear about a dove Faz. in relation to the waters of judgment prior to Jonah? E onde nós ouvimos sobre a bomba em relação com as águas de julgamento antes de Jonas. Dilúvio, the flood. Yeah. So after the flood is over, the dove is released. Depois do fim do dilúvio, a pomba é released, soltada. Solta. Depois ela volta em Jesus. Because the waters of judgment are over. Porque as águas de julgamento são acabadas. Teve uma conexão que eu tive também. Depois ela volta em Jesus. Volta no batismo de Jesus. Returns in the baptism of Jesus. Mm-hmm. Viu? Rapaz, peguei na sorte das Tem essa conexão ao longo desse foi interessante. Chutei no meio da teoria da Bíblia. Everything is No meio connected. do campo acertei. Pastor, e Pompologia. pastor, It's a doveology. há quem diga que o sonho de Jonas era falar a profecia de Naum, a que foi dada a Naum, que era a destruição dos inimigos. Sim. Então, pode repetir? Há quem diga que o sonho de Jonas There were people that say that the dream of Jonah, era proferir a mensagem que foi dada a Naum. sim, was to preach the message that was given to Nahum, Oh, Que era a destruição. which was the destruction of. yeah. The problem with that O problema, is that Nahum comes later than Jonah. aquela visão é que Nahum chega depois de Jonas, He comes about 100 years later. 100 anos exatamente, 100 anos depois. A ministração dos sacramentos é próprio do ofício de ministro. Né? Sim. E, pelo que o pastor Wes falou agora, a questão da grande comissão, ela não foi dada a crentes individuais, mas à igreja. So the Great Commission was not given to individual believers, but to the church. E como o sacramento foi integrado à grande comissão, As the sacrament was integrated into the Great Commission, então o exercício da missão também é próprio do ministro. well, the exercise of mission is as well the work of the minister. The work of the church. So just as the administration of the sacraments is the work of the minister, is the evangelization the work of the minister as well. We can distinguish between I'm going to talk about this more. Ele vai falar mais sobre isso, mas ele diz que podemos distinguir entre The official proclamation of the gospel by a missionary to establish churches a proclamação oficial do evangelho pelo missionário para estabelecer igrejas and the witnessing of ordinary believers within the church. e a testemunha de crentes ordinários dentro da igreja. But there's always a connection to the church. Mas sempre há uma conexão à igreja. When we witness, we do so as members of the church. Quando testemunhamos, nós fazemos isso como membros da igreja. We want people to come to church, Nós queremos que pessoas irem para a igreja. to be added to the church, to be baptized, to profess faith in Ser Christ. adicionados à igreja, ser batizadas e se tornarem membros da igreja. So it's never enough for us as individual witnesses Nunca não é suficiente para nós como testemunhas individuais just to share the gospel with someone and then leave it that. simplesmente compartilhar o evangelho com alguém e deixar lá. We're always thinking about the church. Sempre precisamos pensar na igreja.
one of the key emphases of being reformed is that we are ecclesiastically minded. Dos ênfases de ser reformado é que sempre estamos focados eclesiasticamente sobre a igreja. A minha pergunta é no contexto da pregação oficial com relação a missões. Pregação o quê? A oficial que ele falou agora, com relação a missões. About official preaching in relation to missions. Neste caso, uma mulher não pode ser missionária de forma alguma. In this case, a woman could not be a missionary in any way. Yes, I have an article about that. It's on the Revista Diaconia website. Ele tem artigo sobre isso Onde está? na revista Diaconia. Ok, Charles, já leu? É a revista 4, que é que eu fiquei com ele. Ah, é sua que está no trabalho? Pastor, Ele tem mais uma coisa. Agora eu queria entender, a pergunta que eu fiz foi para entender a razão pela qual uma igreja, por exemplo, So he wants to understand the reason why a church, for example, uma igreja que se diz reformada, calls itself Reformed, ela não ordena ao ministério homens, does não ordena mulheres, doesn't ordain to the ministry women, mas ela sim com relação a missões, but does do this with in relation to missions, missionária no caso. missionaria. Yeah. In my article on Revista Diaconia, I address that, and Yes. I'd say it's an inconsistency. It's not biblical. Nesse artigo ele fala sobre isso. Ele diz que é uma inconsistência, não é bíblico. a minha questão é uma continuação do que o Daniel está falando. Porque, às vezes, a pergunta que ele está fazendo, eu não sei se é comum no contexto de vocês no Canadá. Mas aqui no Brasil, a maioria das igrejas, depois do movimento pentecostal, é como se ser missionário é um título a um pastor que é menor do que outros. Okay. In many of the Pentecostal churches, to have the title of missionary is a lesser title than the title of pastor. Right. Então, por exemplo, o pastor da igreja, ele é um cara que tem autoridade, é de fato um pastor. The pastor is the guy who has the authority, and really he's the pastor. E missionário é alguém que aqui a gente chama de cala a boca. The missionary is the guy who keeps his mouth shut. Mm-hmm. Pega um cara que é menos preparado teologicamente He's less theologically prepared. e envia para o missionário. They send him to the missionary field. Right. Mas com a boca calada, Não, o que a gente fala de cala a boca é o seguinte, é para Prêmio de consolação. um prêmio de consolação. Não sei que não fez nada. Para dizer assim, ó, já que tu não pode ser pastor, okay. então você é missionário. So he gets the consolation prize. Right. So you can't be a pastor, but you can be a missionary. E no caso das mulheres, In the case of women, se aplica praticamente a mesma situação. it's pretty much exactly the same thing that applies. Mulher de pastor The wife of the pastor é missionária. is the missionary. This ought not to be so. Não deve acontecer. Not in a Reformed church. Não numa igreja reformada. Isso é comum lá no Canadá também? Não. No. E em outras igrejas pentecostais? Sobre a mulher do pastor, eu não sei. Does it happen in Pentecostal churches in Canada where the wife of the pastor is the pastora? Yeah, oh yeah, definitely. Se acontece. Definitivamente. E também eu conheci pessoas no Canadá também que falaram sobre missionárias. E aqui faz-se uma distinção. Sim, Missionário não é pastor. sim, É missionário. sim. Eu não entendo que diferença faz isso, mas é isso. But a missionary should be more trained than a minister. O missionário precisa de mais treinamento que o ministro. He should be trained in understanding and preaching the scriptures, Ele precisa ser treinado no entendimento da pregação do evangelho, including understanding the original languages. também no entendimento das línguas originais. He has to be trained in theology Precisa ser treinado em teologia so that he can answer objections and questions that people will bring. para responder às objeções e
but he also has to be trained in a lot of times in cross-cultural ministry. Mas também precisa ser treinado em ministério Transcultural. transcultural. Aqui, eu não sei se no passado os seminários eles tinham curso de teologia com ênfase em missiologia. In the past, the seminaries had courses of theology with an emphasis on missiology. Right. Porém, no passado era uma formação teológica normal, com as línguas originais e o acréscimo da missiologia. Sim. So in the past, there was a regular, normal theological education with the addition of missiology. Porém, há alguns hoje que, quando a ênfase é em missiologia, a questão das línguas originais são retiradas. So now the case is generally when it's missiological education, the original languages are removed. Yeah. Just. Muito interesting.